Olá, eu sou o Júnior Mafra e sejam todos muito bem-vindos ao NovoCast, o podcast do nosso querido estado de Mato Grosso do Sul. Fala galera, eu sou o Werner Bezerra, explica essa brincadeira que a gente faz. Há mais de 40 anos, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul são lugares diferentes e a gente exalta isso daqui, né, Sabrina? Eu sou Sabrina Baez e tô aqui hoje para contar histórias inspiradoras de pessoas comuns, como eu, como você que tá aí assistindo a gente ou ouvindo a gente e que encontraram o seu propósito de vida. Porque quando a gente encontra o nosso propósito de vida, a gente não só impacta a nossa vida, como a vida de outras pessoas. E a cada episódio temos aqui relatos reais de indivíduos corajosos que enfrentaram seus medos, superaram as suas angústias e encontraram confiança para se tornarem referências. Queremos que essas histórias sirvam de inspiração para você, porque a gente acredita que essas experiências compartilhadas possam guiar você em novas direções na sua vida. E que o nosso podcast hoje seja uma jornada de transformação para você, tá? A gente vai falar hoje, a nossa convidada é um dos nomes mais reconhecidos quando o assunto é culinária em Mato Grosso do Sul. Ela transita com facilidade entre múltiplas cozinhas, é autodidata, criativa. Só depois de consolidada a carreira, cursou o curso de gastronomia lá em Paris. Eu vou tentar falar o nome da escola aqui, você me corrija, na École Itiscofi Paris. Isso, tá correto, tá perfeito. Francesa. E ela é muito inquieta, está sempre em busca de novos aprendizados. Acabou de contar pra gente aqui que tem um grupo de amigos que está estudando sobre Platão, está estudando filosofia, né? Ela é mestre também em estudos fronteiriços na UFMS, voltado para a gastronomia regional e procurando desvendar sabores das culinárias de outros países. Banqueteira, está nesse mercado há mais de 30 anos. Vai você aí. Foi uma das pioneiras no estado a oferecer ao público uma culinária contemporânea com seu estrelado restaurante Centurion. Ministrou cursos na cozinha experimental, supermercados Comper por mais de 16 anos e também no espaço gastronômico Dedê Sesco. É isso? Chefe consultor em importantes restaurantes em Mato Grosso do Sul e em São Paulo, participando do São Paulo Restaurante Week. Vocês sabiam que tem isso? Em 2015. Como uma chefe convidada em importantes eventos gastronômicos no Brasil. Como Fartura. É isso mesmo? Fartura. Participou do Abave Expo 2019 como palestrante e executora de pratos de cozinha regional de Mato Grosso do Sul. Representou nosso estado como jurada na 3ª temporada do programa Masterchef, que eu adoro. Quem não gosta? Né? Maior evento gastronômico. E aqui foi a idealizadora de uma das organizadoras da comitiva dos chefes 2016. Inclusive, ela tá com uma camisa aqui. Vai contar um pouquinho mais pra gente também. 2016 e 2018, o maior evento gastronômico de Mato Grosso do Sul. Vem tomar no teré com a gente e com a nossa chefe Dedê Sesco. Meu almoço de domingo agora vai pra outro patamar e eu espero que o seu também vá. Seja muito bem-vinda, Dedê. Muito obrigada, gente. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Vamos lá, o bate-papo hoje vai ser incrível. Então vamos começar, Dedê, sabendo assim, qual a sua ligação com o estado, né? Se você nasceu aqui, se você não nasceu, quando você veio pra cá. Conta pra gente um pouquinho a sua relação com o MS. Tá. Meu pai era madeireiro, né? Então ele fez a Rota da Madeira, Santa Catarina, Paraná e, consequentemente, Mato Grosso do Sul. Na época, Mato Grosso. Sim. Né? Nós viemos para o então Mato Grosso na década de 70, início dos anos 70. Ficamos primeiro em Naviraí, fiquei lá acho que 2 anos, 3 no máximo, e vim para Campo Grande. Viemos para Campo Grande porque nós íamos cursar então o 2º grau. Então, eu cheguei aqui no período de cursar o 2º grau em Campo Grande. E me apaixonei. Eu vim com aquela imagem de José de Alencar, do Mato Grosso do Sul. Eu imaginava que eu ia encontrar índios vestidos com roupas, né, típicas no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso. Eu jurava que era isso que eu ia encontrar no Mato Grosso do Sul. Ver onças e jacarés na rua. Nossa, não, eu vim encantada, apaixonada, com aquela visão extremamente romântica do que eu ia encontrar no Mato Grosso do Sul. De fato, a cidade é muito verde, né? O meu pai, sempre que ele vem aqui, ele fala, nossa, mas como cresceu, hein? Ele passa 2 dias fora, ele fala, como cresceu. Porque você viu a cidade crescer. E era mais verde ainda, porque eu morei... A primeira rua que eu morei aqui em Campo Grande foi na rua Maracaju, e ela era cheia de engás,
pés Olha. de gás por toda, fazendo sombra por toda a rua. Não tinha asfalto da Pedro Celestino para cá. Da Pedro Celestino para cá, não tinha asfalto na rua Maracaju, e na minha casa, acho que ia até por volta da 13, Calógeras, não lembro bem, que tinha asfalto. Depois também não tinha mais asfalto. Depois é que foram construir aquilo tudo, aquele barro, aquela coisa para construir o Muita gente nem asfalto. sabe que a Maracaju é um córrego, né? Ali tudo era um córrego, Muita exatamente. gente Ali nem tudo era um imagina, córrego. que ainda Era tudo hoje aberto. existe, É, Só que hoje é Que legal. subterrâneo, né? subterrâneo, Mas ainda existe um exatamente. córrego ali Era um embaixo. córrego. Legal. Dedê, e quando você era criança, você já pensava em ser chefe? Bom, não, até porque essa profissão não existia principalmente para mulheres, né? Era inconcebível uma mulher chefe de cozinha. A mulher cabia o papel de cozinheira do lar. Ela podia cozinhar para o seu marido, para os seus filhos, tal, mas a profissão cozinheiro era para homens. Os homens eram cozinheiros, chefes de cozinha, mulher não. Eu era encantada porque a minha mãe fazia muitos banquetes para o bispo, para os deputados, fazia na minha casa, porque meu pai era irmão do prefeito. E a minha tia não era muito afeita a receber, e coisa, a esposa, né, do caso do prefeito. Então, esses banquetes, na maioria das vezes, aconteciam na minha casa. Eu era encantada com aquilo, eles descendo louças, limpando aquilo, taças e coisas. Eu ficava encantada com aquilo e os meus olhos se enchiam, brilhavam com aquilo tudo. Eu não me interessava para a cozinha do dia a dia. Tanto que o primeiro prato que eu aprendi, porque meu pai caçava, à época era permitido, caçava codornas, no Paraná tinha codorna, e ele descendente de alemães, então a gente tinha o hábito de comer caças na minha casa. E ele caçava codornas e uma vez eu resolvi que eu queria fazer uma codorna, cozinhar uma codorna. Eu era muito criança, porque eu vim para cá, para o estado, eu tinha 10, 11 anos. Então, foi antes disso, eu era bem pequena, devia ter uns 9 anos, Caramba. por aí. Daí a minha mãe falou, bom, se você quer cozinhar, você vai ter que aprender a governar a codorna. Governar, no que ela falava, era depenar, eviscerar, tirar as tripas, limpar tudo. Tá? Então, eu tive que fazer todo passo a passo. Já que eu queria aprender, tinha que aprender a fazer tudo, entendeu? Não era só pegar a codorninha limpa e preparar. Então, eu aprendi como é que depenava, como é que limpava, como é que tirava as tripas, tudo. E preparei. E eu lembro... Isso criança, né? Então, ela comprou uma panelinha assim, pequenininha, que ela tinha 2 voltas. Uma parte funda e a outra parte que era um pouquinho mais larga. Parecia um disquinho voador. Daí, eu fui cozinhar e eu pus tomate, molho de tomate, cebola, sabe-se Deus lá como é que estava tudo isso. Daí, eu lembro que queimou. Eu deixei, eu cuidando e tal, mas eu não pus água no horário certo, queimou. E eu comecei a chorar. E a minha mãe falou, não, minha filha, calma, que na cozinha a gente sempre dá um jeito. Olha. E veio me ensinar como é que eu tinha que fazer. Então, ali eu já aprendi, inclusive, que quando queima uma coisa, imediatamente você passa para uma outra panela e começa ali tudo de novo com aquela carne ali, só que você põe em outra panela, para não pegar a parte amarga do queimado. Então, Olha. você vê, eu já aprendi a minha primeira lição de culinária no primeiro prato que eu fiz, porque eu errei, né? E dali, pronto, e lógico que eu comi a minha codorna. E eu lembro que ela estava sem sal. Mas eu comi a minha codorna direitinho e tal, e a minha mãe fazia acompanhado de polenta doce, a codorna. Então, era uma delícia com polenta doce e com salada de radite. Pode-se usar almeirão também aqui. Então, com almeirão, bacon frito, cebola e vinagre. A salada era assim. Então, gente, olha, a harmonização desse prato é deliciosa. Eu, recentemente, na pandemia, como eu fiquei em casa tal, e a gente cozinhando, tirando tudo que tinha no freezer, tinha codorna, eu preparei essa receita da minha mãe, olha, e
pude matar um pouco a saudade. Lógico que não tem o sabor daquela que a minha mãe fazia, mas ficou às bastante lembranças. para volta às Que lembranças. gostoso. Então a gente pode dizer que você sonhava, né? Porque se você via, você convivia com essa realidade na sua casa. Eu convivia com essa realidade e a minha mãe e meu pai, eles sempre estimularam muito. Nós éramos em 5 irmãs e 2 irmãos, mas eles sempre estimulavam a gente a aprender a cozinhar. E a gente sempre se encontrava muito ao redor da mesa, né? Aquele monte de gente, um monte de filho, todo mundo. Todo dia parecia uma festa na minha casa, porque não só a gente, mas às vezes tinha motorista de caminhão da serraria almoçando com a gente, tinha amigos, tinha padres, tinha bispos. Então, nunca éramos só 9, porque nós éramos 9, 10 com a funcionária. Sim. Mas, gente, constantemente era 15, 20 pessoas. Então, aquilo, todo dia era uma festa, né? Era uma festa que acontecia. Fala um pouquinho pra gente, então, dos seus pais. Conta um pouquinho a história deles, como eles se conheceram. Meu pai e minha mãe, meu pai era de Alto Biguaçu, ali ao lado de Florianópolis, e a minha mãe de Curitiba. E os meus avós, no caso, o pai do meu pai tinha comprado umas terras do pai da minha mãe, onde tinham toras para ele tirar, para levar para a serraria que ficava em Santa Catarina, em São Joaquim, na cidade mais fria do Brasil. Uhum. E, numa das vezes, o meu pai foi junto com o meu avô para ver lá o final das compras e tal. Conheceu minha mãe e foi amor à primeira vista. Conta a lenda que ele estava noivo de uma moça e ele terminou o noivado. E naquela época, você terminar um noivado era uma coisa assim... Era praticamente terminar um casamento, né? Mas ele terminou o noivado para ficar com a minha mãe, porque ele se apaixonou. Foi amor à primeira vista. Os dois se viram, se apaixonaram. 6 meses depois estavam casados. Caramba. E viveram juntos em harmonia. E, gente, eu sou sincera em dizer, eles eram muito alegres, adoravam festas, os dois dançavam. Não era chamamé, porque lá ele não ouvia chamamé. Eram as músicas de Vicente Celestino, boleros, tangos, tal. Então, eles dançavam isso. E não só eu, mas eu e nenhum irmão meu, nunca presenciamos meu pai e minha mãe discutirem. Acredito que eles deviam ter os acertos deles, mas era sempre reservado no quarto, tal. Então, assim, a vida na minha casa sempre foi muito harmônica. Meu pai e minha mãe sempre tratando um ao outro com carinho. E, às vezes, ele chegava em casa, ele punha um disco de uma música X, ela já sabia que era para dançar. Ela ia lá e punha o sapato dela. Que bonitinho. Punha o sapato dela de salto e ele fazia assim com o dedo para ela, né, no positivo e tal, e ela já vinha, os dois já começavam a dançar. Então, assim, meu pai era muito alegre, gostava de cantar, e cantava, tinha voz bonita, tudo, então cantava. E sempre contava muitas histórias, porque eles tinham a sabedoria da vida, né? Era uma coisa incrível, tudo ele sabia fazer, ele sabia... Então, era um empreendedor que teve serraria, eles tiveram em Santa Catarina fábrica de papelão, de pasta, né, de madeira para fazer papel, tiveram estaleiro, fazer navio, depois aqui ele... Na época que começou com a soja, ele tinha serraria e começou a plantar soja em São Gabriel. Então, eu mesmo hoje, eu penso muito, sabe? Como que ele sabia fazer todas essas coisas? Porque ele não aprendeu a plantar soja com o meu avô, porque não se plantava soja. Mas depois ele plantou, ele sabia, ele tinha serraria, ele sabia aquilo, Então, assim, eles tinham realmente uma vivência, uma sabedoria. Meu pai gostava de ler muito também, e ele tinha uma curiosidade. Quando ele lia um livro que tinha uma palavra diferente e tal,
ele vinha e trazia aquela palavra pra gente, entendeu? que legal. Pra gente saber que palavra que era aquela, e geralmente ele jogava na roda e perguntava quem é que sabe. Então eu lembro que eu me sentia também muito estimulada a ler, porque eu queria que quando ele perguntasse, eu queria saber que palavra que ele estava falando. Então aquilo me estimulava também e eu adorava ler muito. Os livros de Legal. receitas da minha mãe também, naquela época você aprendia culinária com livros de receitas. Sim. Sim. E sem YouTube ele sabia tudo isso. Hoje você vai no YouTube lá. Exatamente. Fazer você mesmo. não tinha nada Não, eu disso. falo assim que eu sou jurássica, né? Exatamente por causa disso. Você não tinha Google, você não tinha nada disso. Você tinha livros, você tinha filmes que você assistia, que você via alguém fazer um prato, daí você tinha que pesquisar aquele prato para aprender a fazer. E isso eu fiz, isso mais tarde, já quando eu estava cozinhando. Então, você se inspirava através daquelas receitas. Dona Benta, Bom Apetite, não sei o quê, coleção de Cláudia. Eu tinha tudo isso para aprender a cozinhar. E eu lembro quando eu casei, eu peguei todas as Cláudias que eu tinha e tirei todo o encarte, porque naquela época vinha separado. Hoje a Cláudia já vem separada a parte de receitas. Vinha tudo dentro da revista. Eu recortei aquilo tudo, encadernei 2 livros e levei para o meu Nossa, eu não casamento sabia os disso. livros de receitas, além de ter copiado o caderno de receitas da minha mãe. Você falando legal. isso agora me vem em memória que os meus avós, eles cortavam as caixas atrás do trigo, da maisena E colavam. no caderno. No caderno. Aham, era pra... É. Exatamente. Olha, a gente vem buscando memória, a E gente ainda nem tem, imagina. né? Que Tem legal. receita das embalagens, né? Tem Nem ainda? sei se os jovens... Mas é que hoje, assim, é aquela história, né? Tempos difíceis constroem homens fortes, né? Tempos fáceis constroem homens fracos. É. Hoje, qualquer clique que você dá no YouTube, você já tem tudo. Tem. Não tem mais aquela coisa gostosa de você ler a receita e ir aplicando e vai. E aí Não, você pode ir pra frente, vai pra trás. E aí não é igual. Eu sempre falo que você acha tudo na internet, do bom e do melhor, do pior Do ruim. e do Exatamente. melhor. Porque também tem cada receita errada, se você fizer, dá completamente errada. Ela tá ali, mas tá errada. Aham. Mas eu sou talvez saudosista, porque para mim nada como bom e velho caderno. Eu tenho ainda gostoso. meu caderno, tá velho, amarelo, tem lugar que tá sujo de óleo que pingou porque eu usava na cozinha mesmo e tal, mas tá lá, entendeu? Guardado o caderno. Guardado não, porque eu uso muito o meu caderno de receitas. Então, nada como você ter um bom e velho caderno de receitas. Ah, E eu Dedê. acho que a experiência também seria melhor, né? Por exemplo, você cozinhar com o seu filho, por exemplo. Teu filho, com teu neto, aí abre o caderno. Cara, é outro negócio do que você colocar no YouTube. geram memórias, né? É outro. Não, e olha, as Vai. receitas, como que eram, assim, ó. Faça um bom refogado. O que é um bom refogado, entendeu? Então, Qual é o faça tempero? um bom Qual- refogado. Faça um bom molho. Faça um bom molho de tomate, mas não está explicando quanto de cebola, quanto tomatão. Você também Tem que tirar a tinha pele, tem que tirar a tirar a semente. pele, tirar a semente, como é que você vai fazer e tal. Então, é interessante. É Ô, demais. Dedê, e me conta uma coisa sobre essa tua experiência, como um reconhecimento mesmo nacional de ter participado como jurada do MasterChef Brasil, né? Como que foi esse convite, participar do programa, câmeras? Lógico que eu nunca imaginava que seria convidada, né? E isso aí, lógico, foi depois de ter construído a minha história, tal, profissional e com muita relação. Depois eu conto para vocês como que A era gente vai no voltar, início. isso a gente vai voltar nisso. Mas essa aí, por exemplo, eu lembro que eu estava dando uma aula. Era numa terça-feira de manhã, eu estava dando aula no Comper. E eu sempre desligava o meu celular para dar aula. Aquele dia eu não tinha desligado e tocou meu celular. Daí eu falei, pedi desculpa para as alunas pelo celular estar tocando, mas que eu não iria atender. E elas falaram, não, prof, atende, porque vai que é alguma coisa importante. Eu falei, não, eu estou Olha dando só. aula tal, e foi aquela coisa. Então eu resolvi atender. E daí a pessoa se identificou como fulana, tal, da TV Bandeirantes, né? Bandeirantes. É isso. Que estava me convidando, mas eu achei que era uma pegadinha. Eu falei, tá, você tá com uma pegadinha, né? Não, eu tô com o nome tal, vai lá, pode ver no Facebook, eu te sigo há muito tempo, lá assim, tal.
E daí eu falei, então tá, como é que é? Não, nós vamos mandar os documentos. Então, assim, daí eles formalizaram tudo e eu fui. Gente, me senti muito, extremamente honrada e com uma responsabilidade imensa sobre meus ombros. Porque, afinal de contas, não era a Dedê que estava lá. A Dedê estava representando o estado de Mato Grosso do Sul. Do Sul. Nossa. Então, era um representante de cada estado brasileiro. Então, nós nos reunimos todos os chefes tal para esse evento. E eu acabei tendo sorte porque a Ana Paula Padrão resolveu sentar do meu lado na hora do jantar. Então, eu lembro que ela legal. fez várias perguntas para mim, ali do lado dela tal. E aí eu apareci várias vezes falando durante o programa, entendeu? Então, quer dizer, parece que tudo deu certo de uma legal. maneira que eu não esperava também. Porque no máximo, eles iriam fazer talvez uma pergunta para mim, né? No máximo, porque a gente via que o programa não ia ter tempo para todo mundo falar. E eu consegui falar ali várias vezes, tal, o que foi muito legal. E no dia que passou o programa, eu já tinha o meu espaço onde eu dava o curso de culinária, tudo, e tinha uma sala grande de reuniões que cabem 40 pessoas. Então, eu organizei como se a gente fosse assistir um filme numa noite de Oscar, uma coisa assim, entendeu? Eu contratei uma moça para ser baleira lá, com aquele vestidinho de baleira de cinema antigo, e ela com uma caixa, daí eu fiz sanduichinhos de linguiça assada, tal, que era, inclusive, o cachorro-quente que eu comia quando era criança. Eu não comia esse cachorro-quente que a gente come aqui, com salsicha. Era um cachorro-quente que era linguiça suína assada na brasa, Uau. dentro de um pão francês vinagrete. e com mostarda. Com mostarda. Com mostarda. Era bem alemão, porque lá tinha legal. muitos alemães. Então, eu fiz o sanduichinho assim, pus na caixa para baleira, pus pipoca, pus algodão doce, aquelas coisas, e ficamos lá fazendo Olha, farra, que assistindo o programa. Ficou uma coisa lúdica também, e que eu queria assistir com os amigos. Só na minha casa não ia dar, porque a gente tem muitos amigos, colegas e tudo. Então, a gente fez lá uma sessão. Delícia. Gente, quem não assistia, né? Quem não gosta, né? Sim, Assistir um porque- programa de culinária. Porque você comentou, né? No começo, né? Lá quando você começou sua carreira, é difícil, né? Principalmente para mulheres, conseguir. Agora deu um boom, assim, de programas de culinária. E essa é uma das... Para puxar um gancho das minhas perguntas, da pergunta que eu quero fazer. Quando eu vejo um chefe de cozinha, eu vejo mais valências, mais características, além do cozinhar. Qual que é o grande ingrediente de um grande chefe de cozinha? O primeiro grande ingrediente, na sua visão? Eu acho que, primeiro, ele tem que ser extremamente curioso, tem que se dedicar muito àquilo ali, estudar muito mesmo, entendeu? Às vezes você tem que ter persistência, resiliência, porque às vezes você tem que fazer um prato, fazer 10, 20, 30 vezes até ele chegar à perfeição. Então, não é uma coisa banal, entendeu? Sim. Você pega uma receita, faz e pronto, e acabou. Não, você faz e faz. E muitas vezes, a partir daquele fazer, você tem outras ideias. Gente, mas eu vou fazer assim, assim, assado. E você muda completamente aquilo. E lógico que você tem que ter também o bom senso. E eu falo, e os clássicos, para mim, são os clássicos. Você tem que respeitar. Eu vejo assim, o estrogonofe é estrogonofe. Você não pode chegar e misturar, sei lá, vou pôr maracujá aqui no meu estrogonofe. Não, entendeu? Eu acho que pelos clássicos você tem que ter respeito. Porque eu acho que através dos clássicos é que você aprende e você depois pode voar para o contemporâneo e para a tua própria receita. É assim que eu vejo. Legal. Porque eu vejo assim, às vezes, principalmente quando explodiu os programas de culinária, a gente vê uma certa tensão na cozinha, né? Bastante. É um ambiente de tensão. Então, Muita assim, tensão. se o chefe, ele tem que ter muito inteligência, que fala de inteligência emocional, né, minha amiga?
tem que ter muita inteligência emocional para você conseguir gerir aquilo ali. Então você tem que uma equipe, você tem que repetir o prato muitas vezes, né? Às vezes aquela pessoa não tá muito bem e tá aqui naquele ambiente de cozinha. Eu costumo dizer assim, pressão é bom, tensão não. Não, exatamente. E olha, eu tenho, por exemplo, eu sigo fazendo festas, né? Eu tenho um espaço hoje, um buffet, um espaço de festas. Então, eu falo que você realiza sonhos. Porque a pessoa sonhou com um casamento, com um batizado, com um aniversário e tal. Você realiza. Não é como um ensaio no teatro, já é o dia da apresentação. Por quê? Porque você não pode errar. Porque imagina, a pessoa sonhou uma vida inteira com um casamento que vai servir assim, assado, tal, 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 e você erra. Como que vai convidar todo mundo? Ah, não, olha, hoje deu errado, vem salgado. todo mundo aqui tal dia que vai ter de novo. Não é assim. Sim. Então, é isso. Você tem que ter muita concentração. Eu, por exemplo, com a equipe, eu não gosto, na hora do evento, na hora que nós estamos realizando, eu não chamo a atenção da equipe. Se deu alguma coisa errada, eu ou hoje meu filho que está junto comigo, a gente vai e resolve. Não, vamos fazer então assim, assim, assim. Depois que passa, eu falo. Gente, aquele dia que você fez assim, assim, olha, é melhor que faça assim, 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 assado. Porque eu gosto que faça assim, assim, assado. Porque eu acho que se você briga, você cria aquele clima de conflito na hora de uma festa, na hora de um evento, você quebra aquela harmonia, aquela sintonia da equipe, entendeu? Faz todo Então, eu sentido. não gosto, porque tem chefe, não. Tem chefe que estoura, porque se eu não sei o quê, e xinga e fala tal. É a característica dele. E acredito que as pessoas que trabalham com ele estão habituadas também com aquela maneira. Eu, no meu modo de pensar e na maneira que eu trabalho por todos esses anos, que não são poucos, né? Eu trabalho dessa maneira. Não gosto de brigar, de chamar atenção brava, tal, entendeu? Eu até corrijo. Não, vamos fazer assim, então, porque, né, não ficou bom, mas com muita calma. Ficou até mais calma do que o normal, para não explodir, para não... Então, a gente corrige e faz assim. É a maneira que eu encontrei de trabalhar e, graças a Deus, a equipe que a gente conseguiu montar na cozinha, uma equipe maravilhosa. Todos trabalham realmente com muita unidade, de colaboração, todo mundo colaborando um com o outro. Ninguém quer passar a perna nesse, naquele, porque esse, sabe? Legal. Não. A gente conseguiu realmente formar uma equipe coesa. Eu acho que isso é muito importante. E o chefe tem que ter isso. A capacidade de liderar, a capacidade de perceber, não, esse aqui, ele é excelente, mas ele é excelente só para preparar pratos grandes, pesados. Por exemplo, eu tenho uma pessoa no meu buffet, ela é maravilhosa, ela prepara tudo. Ela aprende com muita facilidade e tal. Mas não peça para ela decorar um prato, para ela fazer as coisas montar com delicadeza, que ela não é o perfil dela, entendeu? Então, eu tenho pessoas que sabem fazer isso. Então, ela faz ali o prato e as outras montam, as outras soltam, as outras decoram. Então, você tem que ter essa percepção também e colocar cada um no seu lugar, entendeu? Aonde que cada um vai dar o seu melhor. E você perceber isso e montar essa equipe. Pode ver que o temperamento tá aí. Quem é colérico não dá conta de ver detalhe. Se eu fosse do time da Dedé, ela ia me mandar e eu ia fazer tudo rápido, assim, mas se tivesse que pôr uma florzinha aqui, o negócio, eu não ia dar conta. E eu adoro trabalhar, eu falo, as pessoas chamam de finger food. Na verdade, eu gosto de trabalhar, eu falo com comidinhas. Tudo que é pequenininho. O que é... Se é grande, eu gosto de fazer pequenininho. Você vê, até o arroz carreteiro, hoje, eu sirvo, em vez de servir hamburguinho e batata frita na madrugada, nos casamentos, coisas, eu sirvo a panelinha pequenininha, com arroz carreteiro e o ovinho de codorna. A nossa dieta agradece. Então, eu faço ele mini, por quê? Porque a pessoa, em vez de provar um prato só, ela tem oportunidade de vários pratos. Legal. Eu lembro que eu fiz uma festa de boteco e o cliente, antes da gente fechar, ele falou, Dedê, só que eu quero 12 horas de festa de boteco. Então, nós já montamos para 12 horas de festa de boteco. E tudo
pequenininho, bonitinho, servido em porçõezinhas, tal. E uma festa para 200 pessoas, então uma Caramba. festa grande. E ele é apaixonado por esse pudim de leite condensado. Daí ele falou assim, ai, Dedê, eu sou apaixonado por pudim, mas que pena, né? E você falou que você só vai fazer pequenininho, daí não dá. E essa festa eu fiz, gente, já tem uns 10 anos atrás, não é uma coisa agora. Daí eu fiz uma surpresa para ele. Gente, eu fiz os pudinzinhos para eles, olha... Eu acho que ele devia ter 5 centímetros de diâmetro, o fundo dele. E eu tenho foto, tá no meu Instagram. Tá o meu dedo mínimo e o pudim, a altura dele vai até aqui na minha unha. Eu coloquei no meio para poder tirar foto, porque não dá para você perceber A profundidade. o quão minúsculo é o pudim. Tanto que os pudinzinhos dele ficaram juntos com os bombons na mesa de doce, porque de tão pequenininho Nossa, que ficou. pensa no trabalho. Eu adoro fazer. Capricho, né? Fazer pequenininho, crepezinho, fazer minúsculo, amarrar, e a pessoa come, aquilo cabe na boca num bocado. Pequenininho, aquele crepe recheado, depende do recheio, pode ser bacalhau, pode ser abobrinha com azeitona, sexta-feira eu fiz um assim, e as pessoas adoram, entendeu? E gostam principalmente porque você está fazendo diferente do que você Sim. está habituado a comer. E fica gostoso, você faz aí 3, 4 variedades antes de servir o prato principal. Isso é real, porque o diferente, ele encanta. Quando a gente sai da nossa rotina, do nosso hábito, é encantador mesmo, encantador. né? É muito gostoso. É encantador, exatamente. É verdade. Então, eu faço as miniaturinhas, eu adoro isso. E, aliás, eu adoro colecionar miniaturas. Mini máquina de costura, mini panelinha, mini... Então, com a minha neta, eu me delicio. Porque eu vou na China, compro aquelas panelinhas desse tamanho aqui assim, garfinho, colherinha, monto a casinha de boneca dela com miniaturas, entendeu? Eu adoro. E ela adora também brincar. Que gostoso. Dedê, e conta pra gente como que foi essa experiência sua de estudar lá fora, lá em Paris. Tá. Fala de novo, quero ver você falar o nome da escola. École Hits Paris. École Hits Paris. Hits Paris. Isso. Hits, me segura. Ó, lembrando que esse hotel em Paris, ele fica numa das praças mais elegantes e chiques de Paris, que é a Place Vendôme. É ali que estão aquelas marcas mais caras, Dior, Chanel, todas ali naquela... uma praça imensa, linda. Só que eu entrava... A entrada de serviço desse hotel é pela Rua Cambone. Então, eu entrava pela Rua Cambone e naquela época que eu fui ainda... A internet estava começando, já tinha internet, mas era aquela coisa assim, não era todo mundo que tinha, eu inclusive não tinha no meu celular, eu tinha que ir num cyber para conversar com meu filho, que era pequeno, que eu tinha deixado aqui e tudo, então não era ainda como hoje, tá? A gente estava começando. Sim. E foi depois que eu fechei o meu restaurante, depois eu vou contar para vocês do meu restaurante então também, tá. que eu acho que cabe a isso. gente Sim. falar dele. Isso, com certeza. Eu fechei o restaurante, tudo, mas eu sentia falta, porque como eu sou autodidática, na época não tinham cursos de gastronomia pelo Brasil afora, como a gente encontra hoje. E eu sentia falta. Eu queria aprender técnicas, eu queria aprender um pouco, né, de técnicas, pelo menos. Eu queria conhecer isso mais aprofundado do que eu ter estudado sozinha, ter aprendido sozinha, tal, eu sentia que faltava isso para mim. Daí eu resolvi que eu iria lá para fazer e eu consegui através de um amigo que me orientou, tal, e eu fiquei lá, fiquei numa casa de família de franceses. No início, inclusive, eles estavam viajando de férias, depois que eles chegaram, ficamos todos juntos. Então, foi legal também, porque além de eu fazer o curso, eu convivi com uma família francesa. Você falava a língua? Un petit peu. Meu marido que fala um pouco. Com quantos anos isso? Un petit peu Quer ver em que ano que foi isso aí? Eu acho que foi 2002, 2003.
2003, Legal. 2000, por aí. Que Faz coragem tempo. que você teve, né? Foi Coragem também, porque o mundo era, por incrível que pareça, era bem diferente do que é hoje. E você não tinha essa facilidade que você tem hoje do celular, você conversa com todo mundo que você quer, né? Você tinha que marcar hora, tal, chegar nos pra ir na lugares. internet. Mas eu sou atirada mesmo pra vida, viu? Daí eu fui e fiz o curso lá. O curso, na verdade, não foi um curso de formação culinária, mas era um curso para quem tem buffet. É um curso de buffet. Então, eu aproveitei e fiz esse curso de buffet nesse hotel maravilhoso, com boutiques maravilhosas. E, inclusive, foi nesse hotel que a Lady Di fez a última refeição dela em Paris. Você vê como é chique esse hotel. Foi lá antes de acontecer o acidente dela naquela ponte em que aconteceu o acidente e tal. Então, foi nesse hotel que ela fez a última refeição dela. Caramba. Tem muita paixão aí envolvida. Eu percebo, assim, dos convidados que a gente recebeu, né? Todos eles, quando eles fizeram um movimento muito corajoso, assim, tem muita paixão, né? Tem. Que você entrega. Tem. E eu, por exemplo, na casa dos franceses lá que eu ficava, eu falei para ela que eu adorava cozinhar e que quando ela quisesse, eu podia cozinhar. Gente, e ela... Querendo convidada assim, gente. Não é minha casa. Ela adorava que eu cozinhasse. Daí ela me levava naquelas feiras, porque lá tem aquelas feirinhas maravilhosas que você acha tudo e o hábito deles é comprar para cada refeição. Né? Eles não compram assim, vão na feira e compram tudo para uma semana, para 15... Não. Eles compram, por exemplo, o que eu vou fazer hoje? Então, eu vou lá na feira, eu compro o que eu vou fazer. Tudo fresquinho. Tudo fresquinho. Gente, eu me deliciava. Lógico que aprendi muitas receitas também com ela, mas ela me dava as receitas dela para eu fazer. Então, ela perguntava para mim, e eu posso receber alguém aqui para você cozinhar? Pode receber. Então, chegava aqueles domingos, gente, eu participei dos típicos almoços franceses, só que eu que cozinhava. E as pessoas lá, gente, ficam em média de 6 horas aos domingos, 5 horas ao redor da mesa, almoçando, entendeu? Não é que come demais. Come pouco, mas conversando. Ali se fala de tudo, de cultura, de arte, sabe? Então, é uma delícia, é um enriquecimento, sabe? Eu adorava aquilo, viu? Eu me sentia assim, acho que eu tô na Belle Époque, né? Com essa intelectualidade. Por exemplo, tinha um artista que frequentava a casa dela, ele que fazia toda a parte artística dos festivais de Cannes. Nossa. Entendeu? Então, era esse pessoal gerou conversando. Um network bem legal também, né? Nossa, eu adorava aquilo, sabe? As conversas, os assuntos, os temas que eram discutidos ali e tal. E eu aprendi um monte, foi uma vivência ímpar para mim. Você contou pra gente um pouquinho que você amava ver aqueles pratos descendo, aquela estrutura se formando pros jantares, pras recepções. Mas em que momento a Dedê falou, eu quero ser essa pessoa? Tá, daí eu fiz faculdade de educação artística em Florianópolis, porque em Campo Grande ainda não tinha faculdade de educação artística. Então, eu fui fazer faculdade de educação artística lá e eu falo que o pessoal estava chegando a pé de Woodstock. Na época que eu fiz a faculdade. Lá, gente, era só bicho grilo, paz e amor. Ainda mais numa faculdade de educação artística. Nós tínhamos artistas plásticos de São Paulo, inclusive, que tinham ido... Naquela época, já tinham ido embora para Florianópolis, porque São Paulo era muito agitado. Eu ouvi em algum lugar você comentando que, na verdade, você não foi para essa faculdade. Você foi para ser médica. Ah, você ouviu isso? Na verdade, é isso mesmo. Na verdade, olha só, foi assim... Eu preparei a minha família, a minha vida toda, desde criança, eu falava que eu ia ser médica. E eu adorava estudar biologia, eu estudava química, eu adorava estudar.
esses temas, esses conteúdos. Por quê? Porque eu já achava que eu estava me preparando para ser médica, desde criança. Então, tudo quanto é livro que tinha de biologia em casa, eu estudava. Meus irmãos que estavam no 2º grau, eu pegava os livros deles e estudavam. E antes a gente tinha muitos livros bons, enciclopédias, material de bom conteúdo. E eu estudava aquilo tudo, gente. Estudava. E quando eu fui fazer a minha inscrição para o vestibular De medicina? de medicina, e eu fui sozinha. Daí fui primeiro e passei por Curitiba, na Faculdade Federal do Paraná. Mas aí, na hora, eu resolvi... Não, eu vou fazer arquitetura. Primeiro eu pensei, não, vou fazer arquitetura. Me inscrevi para arquitetura na Faculdade Federal do Paraná. E daí, depois, eu teria a prova, eu teria que fazer em Florianópolis. Daí fui para Florianópolis, mas quando chegou em Florianópolis, eu vi que tinha um curso de educação artística. Já passei para educação artística, meus pais ainda não sabiam. Eita. Daí, eu fui fazer a prova que você tinha que fazer em Curitiba. Você antes tinha que fazer uma prova, antes do vestibular, que era uma prova de habilidades técnicas. Então, se eu sabia desenho, E lógico, eu não tinha estudado desenho, não sei, eu fui reprovada na prova de habilidades na Federal do Paraná. Daí, não fiz arquitetura ali, mas eu tinha me inscrito para educação artística em Florianópolis e, lógico, que passei super bem colocada na educação artística. E quando eu cheguei, dei a notícia para o meu pai e para minha mãe, você imagina, agora eu vou fazer educação artística, não vou mais fazer medicina. Imagina, se fosse eu teria matado meu filho, entendeu? Mas eles foram benevolentes, eles não me mataram. Graças a Deus. Graças a Deus. E eu fui fazer, então, a faculdade de educação artística. Vê, eu já tinha morado sozinha para estudar em Paranavaí. Enquanto meus pais moravam em Naviraí, eu fui estudar em Paranavaí com as minhas irmãs. Só que daí em Florianópolis era sozinha. Eu estava lá sozinha, tinha a família do meu pai, tudo, mas eu estava sozinha. E, gente, é assim, eu descobri um mundo novo, lógico, porque que você faz as tuas escolhas, você faz com quem é teu grupo de amigos realmente e tal. Então, foi ali que eu descobri esse mundo da universidade. Ali, naquela época, então, nós estávamos sob a ditadura militar, né? A gente não podia se manifestar nas universidades, nas faculdades. Então, eu participei dos movimentos estudantis contra a ditadura, lá em Florianópolis. Então, na minha turma, a gente escreveu peça teatral que foi proibido pelo reitor, mas a gente ia nas faculdades do interior, de Tubarão, Ai, gente, agora eu não lembro do nome dos outros lugares que tinham faculdades lá em Santa Catarina. A gente tinha um amigo, nós tínhamos um amigo que tinha uma Kombi, e nós do teatro, então, porque eu estudava educação artística, então a gente tinha um grupo de teatro, a gente formou um grupo de teatro, a parte da faculdade. Só que a gente ensaiava na faculdade. Daí, quando o reitor proibiu a nossa festa, a gente ia para a praia, a gente ia para as dunas de madrugada, ensaiar teatro e tal. Então, era um mundo completamente diferente e novo para mim, entendeu? Eu pude viver isso tudo sem ter ninguém para me censurar, sem ter ninguém para me... Ai, não pode, né? Eu não tinha, no caso, pai e mãe para me proibir e falar. Então, gente, eu vivi de uma maneira mais liberta, mais solta ali. Mais intensa. E você cozinhava nessa época intensa. já lá, não? Hã? Você já mexia na cozinha, já cozinhava? Não, tava Mas longe eu tinha uma preocupação. Por exemplo, eu tinha uma amiga que ela casou-se com o filho do dono da Bombril, de São Paulo, e ela fez uma casa charmosíssima em Ratones, que era uma cidadezinha que não ficava à beira-mar, ficava no interior da ilha. E quando a gente ia fazer jantares lá na casa, eu que fazia os pratos.
Então, Entendeu? culinária tava lá. E eu tinha preocupação, desde sempre, se a gente ia acampar, eu que cuidava da comida, eu gostava disso. Porque que eu sou canceriana, né, gente? Canceriano, você acha que você tem que nutrir o mundo, entendeu? Então, eu tinha sempre a preocupação de estar nutrindo, de não faltar comida para aquele grupo, para aquele, sabe assim? Então, eu cuidava sempre. Ó, ninguém passa fome perto de canceriano. Isso eu garanto para vocês. Mas e como que você saiu das artes plásticas para a culinária? Vim embora para Campo Grande, fiz concurso na rede pública, estadual e municipal para dar aula de educação artística, dava aula de educação artística, e daí, só que um amigo ia fazer aniversário, eu que fazia a festa. Uma afilhada ia fazer o aniversário, eu que fazia a festa. Natal, eu fazia peru para 2 amigas, tal, que queriam, e eu fazia. De repente, eu comecei a falar, gente, por que eu não faço isso, sabe? Trabalho com isso, profissionalmente. E a minha mãe me deu uma grande força, falou, minha filha, se você quiser, a hora é agora. Ai, que legal. A hora é agora. Então, você deixa e vai. E no começo, eu achava assim, não, eu vou trabalhar só à noite com isso, vou deixar minhas aulas à noite e vou continuar com as aulas durante o dia. E trabalho à noite com isso. Mas eu vi que não dava certo, porque daí as pessoas encomendavam uma coisa, por exemplo, para quarta-feira à noite. Eu tinha que passar quarta-feira durante o dia trabalhando, não era sábado, não era domingo, entendeu? Então, eu vi que não dava certo um pé em 2 barcos, eu tinha que optar, e eu optei pela gastronomia. E naquela época, era muito difícil uma mulher na gastronomia. Eu conheci, por exemplo, tinha a Carla Pernambuco, que eu lembro bem, que ela já era uma grande chefe de cozinha, ela tinha estudado lá nos Estados Unidos, ela tinha feito o curso lá, que eram caríssimos os cursos. E eu conheci, por exemplo, outras chefes em São Paulo, a Maria Zanchi Desan, que ela também era autodidata. E ela tinha um restaurante italiano maravilhoso em São Paulo, que eu adorava ir lá. Então, assim, eu fui conhecendo. E daí, quando eu resolvi montar o meu próprio buffet, comecei a fazer festas para fora. Daí teve um evento em Campo Grande, que tinha um decorador aqui, o Nelson Oliver e o Jorge, e eles me convidaram para eu tocar o restaurante daquela... Não era Casa Cor, porque ele não podia usar o nome Casa Cor, porque ele não tinha o direito de uso. Sim. Mas é como se fosse Casa Cor. E que umas senhoras da alta sociedade montaram, e arquitetos tal, montaram os espaços, cozinha, restaurante, cada um foi montando um espaço tal, e ele me convidou para montar cuidar do restaurante durante aqueles 15 dias. E eu, com medo de assumir aquilo, porque eu falei, gente, eu não tenho experiência com restaurante, eu tenho experiência com buffet, mas com restaurante não, e estava começando também com buffet. E pro... depois eu vou contar pro Foi o buffet, ensaio que eu do acho Centurion importante. aí, pelo visto. Ensaio pro Centurion, exatamente. Centurion, perdão. Daí, ele e mais umas 2, 3 senhoras da alta sociedade foram na minha casa e falaram para mim, Dedê, pode assumir que nós vamos te dar força, nós vamos frequentar o teu restaurante lá. Pode, Legal. não precisa ter medo de pegar, que nós vamos te dar... Nós garantimos Suporte. a frequência, entendeu? Aquilo me deixou mais confiante. E eu fui e montei. Dali surgiu a ideia, eles mesmos, esses clientes, Dedê, você tem que montar teu restaurante, você tem que montar teu restaurante. E, de fato, acho que 1 ano depois, o Centurion estava sendo inaugurado. E, quando eu comecei a trabalhar com buffet de festas, eu também tive muita sorte. Porque uma pessoa daqui de Campo Grande, a Eneida Canguçu, ela está morando mais no Nordeste, ela fica entre Campo Grande e o Nordeste. Ela me chamou, me contratou para fazer um chá da tarde na casa dela. Tá? Isso, eu acho que tem quase 40 anos. Olha só. Caramba. E ela convidou a alta sociedade para esse chá.
Só que eu já fiz esse chá, assim, o que eu pude fazer, quiches que as pessoas faziam, eu fiz pequenininha, os docinhos, as marca. tortas, eu já fiz pequenininhas, Seu eu estilo. lembro. Não fiz tão pequenininha como eu faço, mas eu fiz tudo individual. E uma senhora que estava lá, desse chá, já me convidou para fazer o aniversário do marido dela. Entendeu? E ali, Aí foi dali foi e círculo continuou. virtuoso. Até Exatamente. hoje. Como que é? Eu tô escutando aqui você falar e assim, como que Deus é maravilhoso, né? Porque a série de acontecimentos e o fato de você, Quebrando tô em tabus, Paris né? e aí as pessoas querem que você cozinhe e aí vai chegando mais gente, né? O fato do Masterchef mesmo, todas a contingência que a gente fala, que é o Sim. acaso, né? Não é acaso. Não é Você acaso. Você faz... Deus faz tudo por você, menos a sua parte. Ela foi lá e fez a parte, né? Põe o pé, que Deus põe o chão. É isso aí. Não é? É isso aí. E assim, você vai contando e eu vou ficando assim... Uma coisa que você falou também do talento, assim... Que eu acho que é um talento, né? Você tem um talento. A coisa que você faz com tanta facilidade, quando ela perguntou... como é que você... descobriu. Aí você falou assim, putz, eu tô fazendo isso aqui, eu tô fazendo com tanta facilidade, que imagina, eu nem me imagino fazendo uma festa. Tipo, eu não consigo fazer. E aí você fazia com tanta facilidade, você falou assim, por que eu não faço isso? Né? E você vê, eu montei o Centurion e foi um restaurante estrelado pelo Guia Quatro Rodas. Naquela época a gente tinha o Guia Quatro Rodas, que é correspondente do Michelin. Legal. Entendeu? Então, assim, eu tinha uma estrela. Eu falava, nossa, mas só uma estrela? Cara, mas para você ter uma Era estrela, suado para você ter a estrela. Não é assim, entendeu? Então, eu tinha o restaurante, durante todos os anos que ele existiu, ele foi estrelado pelo Guia Quatro Rodas. Você vê, e eu, autodidata. Eu aprendi sozinha, pesquisando em livros, vendo, lógico, às vezes indo para São Paulo para ir num restaurante bom, para comer, para aprender como é que era aquilo, para ver como é que era. Porque você não tinha acesso aqui em Campo Grande, eu não tinha onde me inspirar para fazer. Você era a maior referência naquela época. Naquela época, eu era a maior referência de Campo Grande. Isso é, assim, uma dica pra quem tá assistindo Então, a gente, isso que eu ia né? falar. Gente, vamos pegar algum conselho dela? Pra quem tá ouvindo a gente, assistindo, que adora cozinhar, que adora inventar, inovar. Como que faz para ser um chefe? Começa por onde? Eu acho que, assim, primeiro não desista do seu sonho. Se você quiser, de fato, você pode, né? Você consegue. Agora, aproveitar, hoje em dia você tem escolas. Então, aproveite, Isso. faça um curso técnico. Porque daí você Legal. já começa aprendendo do jeito certo. Né? Você não precisa errar para aprender, você vai errar na escola para aprender, né? Então, você já faz dedicação e muito estudo, perseverança, entendeu? E uma das coisas que eu acho que a gente tem que ter na nossa área, O quê? que às vezes não é fácil ter, humildade. A tão falada humildade, que às vezes as pessoas não entendem muito bem o que é essa humildade. Eu acho que a humildade é uma capacidade que você tem de aceitar críticas, aceitar que você não sabe tudo, que você sempre pode aprender de novo ou melhorar o que você faz. Eu acho que humildade é isso, entendeu? Você saber que muitas vezes você tem que se curvar sim, entendeu? E para aprender alguma coisa ou para ouvir uma crítica e para você ser melhor. Esse meio tem muita vaidade, né? Muita vaidade, muita vaidade. Por exemplo, eu vejo, às vezes, alunos que fazem um curso e já se auto-intitulam. Colocam no Instagram, chefe de cozinha. Sendo que ele, muitas vezes, nunca liderou uma equipe numa cozinha. Ora, se você nunca liderou uma equipe numa cozinha, você não pode ser chefe. É igual gerente de banco. Você não sai de um curso gerente de banco. Você sai? Eu vou fazer faculdade de gerente de banco? Isso não existe. Você vai trabalhar num banco, você vai aprender, vai galgar até chegar a gerente de banco. Chefe de cozinha é a mesma coisa. Você pode fazer o curso, o melhor curso da França, o melhor curso do Brasil, mas você não sai chefe de cozinha. Você sai um cozinheiro bem formado.
E daí você vai trabalhar ou vai montar o teu restaurante ou trabalhar num restaurante onde você, sim, daí vai sair um chefe de cozinha. E as habilidades emocionais também, né? Que a gente estava conversando, Tudo. de saber lidar com o ser humano, né? De controlar a sua emoção, né? Que você falou, eu não grito com ninguém. Isso é muito importante também, né? Porque tem muitos que gritam, né? A gente sabe disso. Mesmo no curso que a gente faz, por exemplo, um amigo meu fez na Austrália, o Le Cordon Bleu, e ele fala que tinha chefe deles que vinha com a frigideira e dava neles, nos alunos. Mas se Gente, você, traumatiza. se você analisar um pouquinho, eu estava dando uma estudada sobre isso ontem, é uma cultura. É uma cultura E dos acha chefes. que é aquilo que tá Exatamente. certo. E essa cultura ela vem sendo reproduzida como se fosse normal. Isso. E não é, E né? ele, por exemplo, conta que às vezes a lição era fazer um determinado prato, o chefe, que era professor, chegava e provava, nem falava nada, jogava no lixo logo aquela comida, que horrível. entendeu? Sim. Então, assim, de é uma meio humilhação, agressividade, eu acho uma falta de respeito. Falta de Porque respeito. mesmo que a pessoa fez errado, não é aproveitar e pegar e falar, gente, agora vamos todos provar isso aqui. Ó, estão vendo isso aqui, isso aqui? Então, aqui ele tinha que ter feito assim, assim, Aprender assado. com os erros, né? Exato. Não, mas já chegava já batendo, já jogando fora a comida, tal. Diz que principalmente os alemães, que os alemães eram terríveis. Tem uns programas de TV, né? Não, se vocês analisarem no Masterchef, o próprio Jacan. Que era aquele negócio que a gente tava falando no Exatamente. começo, né? ele A não confusão, né? A confusão que tem, né? Na verdade, ele Ele faz só esse era meio teatro, bravinho, né? era um teatrinho, né? É Era um teatro e tal, mas dizem que ele também, na prática, diz que ele mudou bastante, mas diz que ele era nessa linha Exatamente, mais porque essa linha tradicional. ela é cultural. Na Europa, isso Várias é uma cultura. profissões, gente, não é só na culinária. É, mas eu tava vendo sobre a culinária, é uma cultura na Europa isso. Na Alemanha, na França, é E que muito isso forte queria dizer isso. que era bom cozinheiro. Exatamente, entendeu? Mas eu sempre achei que isso era uma coisa ultrapassada, na minha concepção, e que você tem que ter respeito pelas pessoas. Sempre. Sempre. Não importa como a pessoa faz. Eu acho que é aproveitar dali Exato. daquele erro e é didático. Com certeza. O erro é um aprendizado, né? né? Desde que não cometa E novamente. nessa jornada sua, querida, você pensou em desistir alguma vez? Aconteceu alguma coisa que você tenha pensado em desistir? Nunca. Mesmo quando eu tive que fechar o Centurion, mesmo no buffet que eu já quebrei, né? Mas sempre vou de amor. novo e vou dar a volta por cima. Amar é uma arte, né? Você fez artes plásticas, né? Sim, E hoje e me cozinhar ajudou é bastante. uma arte. É uma né? arte. Eu tenho uma frase que eu falei no Correio do Estado, acho que foi em 2006, numa entrevista que eu dei para eles sobre gastronomia. Como que eu vejo a gastronomia? Ela é a única arte que permite com que a percebamos com todos os sentidos. Olha, que massa. Porque muitos pratos, se for respeitado certos critérios, quando você vai executar um prato, ele é uma obra de arte. Eu já comi muitas obras de arte. Então, ele é uma obra de arte. Enquanto você vai preparar esse prato, você tem a audição, enquanto está cozinhando, fritando, refogando. Você tem a visão, né? Que você vê Comendo aquilo. com os Você vê olhos. primeiro os ingredientes e como é que você transforma aquilo. Você tem o tato. E você tem, gente, o paladar. E o mais interessante, para você perceber de fato essa obra de arte, você está diante de um prato lindo, maravilhoso, e às vezes eu vejo pessoas, nossa, não tem nem vontade de comer, de tão bonito que tá. Mas para você perceber exatamente, você tem que pôr para dentro e destruir aquilo, pôr para dentro de você, e a memória vai ficar apenas dentro de você. Você aqui fora, você viu, mas você não sentiu no teu paladar aquilo vai ficar na minha É memória. uma arte que traz memórias afetivas apenas. E tudo, exatamente. Então, eu falo que é a única arte que permite que a gente a perceba com todos os sentidos. Eu lembrei de um filme agora que eu adoro, né? Eu me emocionei. É um desenho, Ratatouille. Já assistiu? Ai, é fofo. É lindo demais. Assisti acho que umas 10 A vezes. cena final, e a cena final que vai aquele, né? O crítico. E aí ele Isso, vai que já eles têm o fechado já hábito de fazer aquilo, pra destruir. E quando ele come, e aí... Aquilo é muito lindo. Eu acho que é muito do que você acabou de dizer. Né? E É a aí, memória arrepiei, afetiva, tô dizendo, Como se ele tivesse porque- tomado uma pílula e
Porque É a essa memória a memória, afetiva, né? entendeu? É. E aí ele não tem como. Você se rende àquela obra de arte, né? É muito bonito. Nosso tempo tá quase chegando ali na nossa roda de tereré. Eu falo Júnior, demais, sabe? Tinha bastante coisa pra perguntar ainda. os argumentos dela. A gente já perguntou se ela teve algum momento pra desistir, ela disse que não. Então fala pra gente qual E o foi mais o seu... desafiador também. Qual foi o momento mais desafiador e qual foi o melhor momento que você teve durante esse processo todo? Só um. Bom, Escolha um pra nós. tá. O momento mais desafiador para mim foi ter montado o restaurante Centurion. Foi um Legal. desafio realmente para mim. E eu reconheço que eu fui bastante ousada, corajosa e tudo. E o melhor momento foi, vamos dizer, a hora que eu recebi a coroa daquilo que foi justamente a primeira vez que eu recebi a estrela pelo Guia Quatro Rodas. Por quê? Porque não era apenas... Lógico, para mim era super importante os clientes me darem o feedback, mas era também de profissionais Sim. que faziam isso, que analisavam isso. Então, para mim, foi Vai ter reconhecimento. ma- Pra de quem não maior sabe, o reconhecimento. Guia Quatro Rodas era profissionais que iam em alguns restaurantes no Brasil. Anonimamente. Anonimamente. E eles experimentavam alguns pratos e ali eles davam uma nota Igual baseada Ratatouille. naquilo. Igual o Ratatouille. Como hoje é o Michelin, né? Como hoje é o Michelin. Antes não tinha essa E internet. você não sabia que eles estavam lá. Exatamente. E por que isso existia? Porque antes não existia internet, né? Não. Então, você tinha esse guia quando você ia fazer algumas viagens. Você pra levava parar o guia nos escrito, melhores gente. restaurantes. Exatamente. muito Nossa, legal. eu viajava assim. Era muito gostoso. Era uma delícia. Legal. Antes da gente ir pra Roda de Tereré, posso fazer só uma Pode. pergunta? Porque eu acho isso daqui Pode. legal. Que você é professora hoje também, né? De culinária. Isso. Você é mestre em estudos fronteiriços com foco em gastronomia regional, certo? Certo. Tá. Como é que você enxerga, assim, a sua importância de promover a nossa culinária regional? E a nossa culinária regional é super importante, porque aquilo que eu falei, lembra do clássico? A nossa culinária regional é a nossa gastronomia típica. São os pratos forjados a partir da nossa necessidade. O que as nossas necessidades, vamos dizer assim, elas impuseram com que a gente fizesse aqueles determinados pratos. Porque não era fácil manter carne fresca no Pantanal, por exemplo, que não tinha geladeira, não tinha gelo, não tinha coisa. Então, o que vai fazer? Vamos fazer uma maneira de conservar a carne. Então, vamos fazer você vê, a nossa carne de sol, ela é típica, diferente das carnes secas que nós temos nas outras partes do país, né? E eu falo, uma das pessoas que nós temos aqui no estado, que eu considero um grande embaixador da nossa gastronomia, é o nosso querido Paulo Machado. Ele é um estudioso, ele é um pesquisador incansável da nossa gastronomia, né? E ele trabalha com isso e ele trabalha para isso, né? Eu gosto da nossa gastronomia, me inspirei muito na nossa gastronomia. Eu trago, às vezes, a nossa gastronomia para o contemporâneo, sem prejudicar o prato original, porém sem pagar tributo também, entendeu? Quando eu quero trazer para o contemporâneo. Mas jamais vou chamar de arroz carreteiro, ou jamais vou chamar de caribel, o que de fato não é. Entendeu? Legal. Então, se é um carreteiro, eu faço um carreteiro. E faço bem um carreteiro. Meu carreteiro fica lindo, parece que coloquei café de tão douradinho que fica o arroz. Uma fome. O meu macarrão de comitiva Nossa. é um dos imbatíveis aqui do Tá estado. todo mundo com fome. Faço Já tá na realmente boca aqui. ele bem fritinho, tudo. Então, se você faz bem feito aquilo que é típico, por quê? Para você não ofender, não macular a nossa gastronomia. Legal. Entendeu? Mas a hora que você quiser, traz para o contemporâneo. Legal. Entendeu? Pode usar, mas respeitando as raízes. Um beijo aí pro Paulo Machado. Eu não sei se ele vai lembrar de mim. Uma vez- Beijo, Paulo! O Caribel, eu tinha um grupo de pagode, e aí eu fui no programa dele e a gente cozinhou isso aí, o Caribel. legal. Caribel. Que legal. Legal, Caribel. cara, que legal. Ele é muito legal. Ele é muito legal. Hoje ele está na Espanha, morando lá. Bom, vamos pra roda de tereré? Vamos. Vamos pra Roda de Tereré. Antes da roda, Tereré, verdade. É. a gente Presente tem da uma Malu. parceria aqui Ai! agora
todo mundo que vem no nosso podcast, né, ganha um chapéu da Malu. Malu, obrigada, amiga. Valeu, Malu. Tá fazendo Um sucesso. beijo pro Os Cássio chapéus da também. Malu tá fazendo sucesso. Campo Grande inteiro vai ter. Uau! Ó, A Malu Pires. Malu Pires. a Balu. Pronto, quem que vai me fotografar para depois eu postar também? Você No final fotografa. a gente Tá tudo posta. pronto. E aí, pessoal, vai subir aí pra vocês um QR Code, tá? Com o link da loja, tá? Obrigada, Malu. Malu Quem quiser Pires, ficar ó. nesse Adorei, elegância que está. Malu. Eu vou embora assim, ó, de chapéu. Aproveitar que tá esse calorão, esse solão, olha, eu não Isso tenho mesmo. nenhum bonito como esse. Aí, Então ó. eu vou aproveitar e vou usar várias Depois vezes. você viu? posta no seu Instagram e marca ela. Eu vou Malu marcá-la, Pires. com certeza. E legal. a nossa Roda de Tereré também na parceria com Café com Negócios. Um beijo pro Dijan. Ah, tá dando sombra, isso. eu imaginei. Pronto. Bom, e falando aqui sobre o nossa Roda de Tereré, em parceria com o nosso Café com Negócios, o maior evento de network do Mato Grosso do Sul. E se você quiser participar do Café com Negócios, vai ter um link aí embaixo, tá? Um QR Code, alguma coisa pra você ir pra esse café, né? Que é o maior evento de network. Exatamente. Muito aqui bom, de muito Mato Eles bom. são Grosso do Sul. encontros mensais. Eu não sei se Isso. quando esse podcast for pro ar vai ter algum nessa semana, mas de todo modo, procurem nas redes sociais aí o Café com Você não Negócios. pode perder. Vamos lá. Roda de tereré é o seguinte, é a mesma dinâmica do tereré. Assim como a Sabrina faz aqui, ó, serve, passa pra mim, eu devolvo pra ela, a gente vai fazer as perguntas pro nosso convidado, tá? Vamos fazer perguntas rápidas, é o de frente E com o respostas Novocast. rápidas. Isso. Ou da melhor forma. Às vezes a Coração para coração. às vezes a gente Isso. pergunta por quê, né? Porque na curiosidade a gente vai estender um pouquinho. Vai lá, Sabrina. A gente queria saber quem é você, além de todo esse paramento, além da tua história na culinária, quem é você como pessoa? Bom, eu sou uma pessoa com a alma que tem um sentimento e uma necessidade de liberdade muito grande. Eu tenho que viver sentindo isso, sentindo na alma esse sentimento de liberdade. Eu sou mãe de 3 filhos, coruja, tal, que às vezes eles me... Mãe, mas não é para falar isso para as pessoas. E quando eu vi, eu já postei, entendeu? Tá bom. Então, assim... Mas não sou pata-choca com os filhos, não consigo ser. Sou avó também de 3 netos, ou de 2. Ué, será que tá vindo o terceiro? Eu não sei. Tá Eu sou avó de 2 netos, um de 13 anos e a menina de 5 anos. Adoro fazer comida com meus netos e fazer receitas com eles, tal. E eles pedem, gosto de brincar, montar casinha com a minha neta. E eu gosto também de despertar neles o lado lúdico, o lado intelectual. Eu gosto de provocá-los nesse sentido. E sou uma pessoa que se sente bem. E, gente, isso não é piegas, tá? Mas é de fato. Eu me sinto muito bem quando eu posso ajudar o próximo. Então, eu arrumo coisas, por exemplo, no momento, eu estou dando aula às terças-feiras à noite numa comunidade de favela, muito precária, tal, com um grupo de amigos. Nós resolvemos, porque a gente sentia que a gente não estava produzindo, contribuindo com a sociedade, devolvendo tanto. Então, vamos. Então, eu vou lá, eu dou aula de culinária. Às vezes, uma do grupo sabe fazer um biscoito, vai ensinar um biscoito, a outra sabe... Então, nós estamos trabalhando com isso. Por quê? Para dar oportunidade, se elas quiserem ser cozinheiras domésticas, e elas recebem um certificado. Tem nome esse projeto? Não tem nome. Legal. É naquela comunidade Mandela, que é uma comunidade ainda que está em fase de ocupação e coisa, e que inclusive acho que eles não vão acabar ficando lá definitivamente, mas a gente vai lá toda terça-feira à noite dar aula para eles de culinária. Legal. É a maneira da gente contribuir. Sim. Né? E legal. Devolver um pouco. Legal. É isso aí. Legal. Seu primeiro pensamento quando você acorda, o que geralmente acontece, a primeira coisa que passa pela sua cabeça. Essa pergunta eu faço assim porque às vezes eu tenho um pensamento mais frequente de manhã, mas não é todo dia que eu penso a mesma coisa. Bom, o que eu penso de manhã? Bom,
eu não gosto de fazer coisas programadas, assim, ficar programando coisas. Então, de manhã, eu sempre vou pensar o que eu vou fazer hoje, ou então o que eu vou fazer hoje de manhã. À tarde, eu já penso outra coisa. Entendeu? Eu vou fazer o que eu vou... Daí que eu gosto de pensar o que eu vou fazer. Lógico, tem coisas que você tem que planejar antes, mas a maioria das vezes eu gosto de planejar dia a dia. Legal. Com certeza você tem várias paixões, mas nos diga uma e qual é ela. Bom, além de cozinhar, que é uma paixão, e cozinha é uma paixão, é andar ao ar livre. Andar Legal. ao ar livre, assim, sabe? Sair Conectar pelo com a interior natureza. Legal. e andar e sair a pé. Adoro também moto. Não sei de pilotar moto, mas eu andar numa garupa e sentir aquele vento na cara. Falou isso aqui. É uma sensação de Do liberdade. vento. É o Zezo. O Bachega. É, Bachega. verdade, Ele é o Zezo apaixonado também pelo namora. vento. Pelo vento. E me dá uma sensação de liberdade. Por exemplo, quando eu vejo um redemoinho e tal, Eu acho entendeu? que isso tem muito a ver. Eu ia lembrar disso, porque você falou liberdade. Foi uma das palavras que você mais falou. É. talvez, aqui. Você falou pra gente que você é uma líder muito humana, uma líder muito calma quando você tá ali executando, né, a sua atividade. Isso. Mas o que te tira do sério? Tem alguma coisa que te tira do sério? Seja no trabalho ou no dia a dia da Me tua tira vida? do sério. Mentira. E me tira do sério também. É mentira, porque eu ia falar quando a pessoa faz uma coisa que eu sinto que não é verdadeira aquilo que ela tá. É mentira. Eu acho que principalmente mentira, me tira do sério. Qual que é o seu valor negociável, aquele que você não abre mão pra dormir tranquila? A minha integridade. Né? Eu sei assim que nunca me deixar corromper por nada. Nem assim nos meus valores, nem no meu trabalho, de alguma maneira, não permito me corromper. Ser honesto, né? Qual foi a pessoa que mais marcou a sua vida e por quê? Só uma. Escolha uma apenas. Devem ter sido várias, a gente sabe. Olha, eu vou falar, eu me inspirei muito no Laurent Sudô. Então, eu vou dizer que o Laurent Perfeito. Sudô marcou minha vida. Legal. Dedé, e qual que é o seu propósito, Dedé? Propósito de vida, assim. Ó, o meu propósito sempre foi criar meus filhos bem, para que eles fossem felizes, criá-los para o mundo. Eu gosto de criar os filhos para o mundo e não voltados para mim. Eles têm liberdade total diante disso. Então, um propósito meu, criar bem meus filhos e eu melhorar a cada dia o que eu posso fazer como pessoa, como ser humano. Na verdade, eu acredito que seja isso. E qual que é a principal virtude da Dedê? Ixi, Maria. Difícil falar da gente, né? Ô, galera, qual que é a principal... Talvez, não sei se isso é uma virtude, mas eu tenho bastante facilidade de aceitar pontos de vistas diferentes. Talvez Legal. seja essa. Legal. Qual legado você quer deixar? Olha, do meu trabalho Perfeito. para os meus filhos. E o meu mais velho já está seguindo os meus passos. Então, fala, ele tá trabalhando. Ele está trabalhando, ele é meu sócio hoje. E assim, então eu posso hoje descansar mais, porque ele me abençoa e não, mãe, isso aqui pode deixar que eu dou conta, não precisa Ele você... estudou, tá estudando também? Autodidata. Ele é autodidata e aprendeu bastante também Com você. comigo e fazendo, ele tem uma capacidade de liderança muito forte mesmo. Legal. E ele está tocando, basicamente, o buffet hoje é ele que está tocando para mim. Ah, que alegria, Legal. né? Nossa, super tranquilo. Ah, legal. E tem algum sonho que você ainda não realizou e que você quer realizar? E pode compartilhar com a gente? Pode. Uma coisa que eu adoraria, mas dificilmente eu vou conseguir realizar esse sonho. Que era saltar de paraquedas. É um sonho que eu tenho.
de muitos anos e nunca saltei, ou pelo menos de bungee jump. Por que não vai realizar, Bungee jump, pois é, eu fico com medo da minha coluna, que eu tenho umas hérnias de disco aqui, daí eu tenho medo de partir ao meio. Aí com aquele guiado... Um atestado aquele médico antes guiado, de ir no porque negócio. aquele guiado, quem faz a força no final, é só o cara que tá atrás. Eu conheço um que salta direto. Ó, a gente podia criar uma campanha aqui. Vamos Salto fazer? de paraquedas da Dedê, ó. Tá, Dedê, vamos, arrumem que eu vou, hein? Vou falar com Arrumem ele, que eu vou falar vou. com Alguém ele. que tá assistindo aí, que manja desse Tem uma escola esporte, de entra em contato saltos com a de gente. paraquedas. Porque no tobogã eu vou, inclusive aquele, acho que é em Fortaleza, que tem um Sim, que... aquele... insano. Sim. Eu já fui Insano, naquele. Naquele eu já fui, mas eu quero saltar mesmo queda livre. Vê se você sentiu o momento queda livre. Nossa, Deve que ser delícia. maravilhoso. Com certeza. Bom, a gente fala que todo mundo que vem aqui no podcast vira nosso amigo. Então agora nós somos amigos, tá? A gente vai te prestigiar aí, a hora que a gente tiver essa oportunidade. E a gente queria te perguntar quem que você gostaria de indicar. Falar assim, nossa, mas aquela pessoa tinha que estar aqui com eles para contar também da sua história, da sua luta e da sua vitória. Quem que você indicaria para estar aqui com a gente no podcast? Eu posso falar, eu acho que tem o Jean Charles, que é um francês, chefe de cozinha, que veio para Campo Grande e tal, ele tem uma história também. E tem uma pessoa que eu acho ela incrível, porque ela é batalhadora, ela é guerreira, que é a Ellen Braz, que ela tem um restaurante lá... Ela já veio aqui? Não. Ela é muito minha amiga. Eu acho muito legal. Beijo, Ela é beijo, chefe? Ellen. Ela é E ela tem uma chefe. história... Como que chama Ela o é restaurante incrível. dela? Tropeiro Gastrô. Legal. A história dela é incrível. Tá anotado incrível aqui, mesmo. É. Eu amo Legal. ela. Olha, Legal. até me arrepiei, me emocionei, porque eu gosto muito dela. Então já Gosto vamos muito. quando tá com ela. Legal. A gente deixa sempre uma última pergunta aqui. Agora é Se a você última pudesse deixar uma mensagem que vai aparecer em todos os celulares, todos os televisores, vai impactar milhares de pessoas se tivesse essa oportunidade. Dedê, pode mandar uma mensagem, vai pro mundo inteiro. Que mensagem você deixaria? Hoje, eu deixaria a seguinte mensagem. Gente, vamos vibrar todos pela paz do mundo, a harmonia entre os homens. Amém. A gente tá precisando, hein? Hoje, eu acho que hoje muito. Hoje e sempre. Hoje e sempre, Amém. cada vez mais. Demais, Bom, hein? estamos indo pro final. Eu acho que agora todos nós também temos um sonho, que é poder experimentar as delícias da Dedê. Só nós em algum Agora lugar somos poderemos- amigos. Pode me convidar para a cozinha de vocês, que eu adoro isso. Pode me convidar. Carlão, vai sair, Carlão. Aí, ó, Agora vai Ô, sair o Carlão, jantar. aí, ó, vai sair o negócio. Pode chamar. Pode chamar que eu gosto. Aí, ó. Combinado, já vamos Adoro organizar, isso, então. adoro. Não, porque a gente sempre combina. Vamos fazer um risoto lá em casa. Esse, Então ó, pronto. ó, Pronto. Então e vamos nunca, fazer. né? Então vamos fazer, tá Então bom, vamos. Samuel? Agora Combinado, sim, então, hein? vai. Obrigada. E a gente chamou alguns convidados que vieram aqui Ó, também. gente, é sabe? segunda, hein? Agora vai ter que sair. Agora Vocês vai. cobrem aí nos Como? comentários. Que legal. E eu sou igual criança, hein? Aí, ó. Falou, Tem que prometeu, cumprir. tem que Não. cumprir. Pronto. Vamos ver a Combinado. agenda, então. Ai, que delícia. Olha só, obrigado, tá? Eu achei você, assim, uma hora livre mesmo, né? Você é a personificação da liberdade. Eu acho que você é muito sorridente, acho que isso vem de lares harmoniosos, que você falou que o teu lar era muito harmonioso. Eu acho que pessoas sorridentes, assim, elas vêm desse tipo de lar, assim, desse tipo de criação. Tô muito feliz de você ter vindo aqui, de ter falado da Ellen também, que eu adoro ela. Foi muito legal mesmo. Espero que a gente se veja mais vezes comendo e conversando. Tá. E eu agradeço imensamente o convite de vocês. Fiquei muito feliz, me sinto honrada de estar aqui com vocês, de ter tido essa oportunidade aqui com vocês. O hábito de sorrir, meu pai estimulava sempre a gente a sorrir. Quando a gente ia pedir alguma coisa para ele falava, então fala sorrindo. Boa ideia. A gente, Gostei. lá em casa, acho que todos temos o hábito de falar sorrindo. Né? O que você está falando, você está sorrindo. Eu É sou um assim hábito que também. vem de casa. É um hábito Eu também mesmo. quero agradecer e eu queria dizer assim que eu vejo muito a culinária assim, além de uma profissão e de ser uma arte, para mim ela é amor, né? Você Total. parar, você dedicar um tempo ali cozinhando para pessoas que estão ali ao teu redor, né? Um beijo para minha sogra que ama cozinhar.
pra gente, cozinha muito bem. Vem pra casa domingo, ela passa domingo de manhã inteiro cozinhando, a gente chega lá na hora do almoço, aquela comida maravilhosa, e ela faz isso com amor. Com amor. Então, Dedê, muito obrigada, né, por você estar aqui com a gente, por contar pra gente a sua história, né, contar tudo o que aconteceu, as dificuldades. Então, se você tá aí assistindo, compartilha, ouvindo, né, conta, se você gosta de cozinhar, segue os conselhos aqui de hoje, siga seus sonhos e gratidão por mais esse podcast, tá bom? É isso aí. Valeu, gente! Valeu! Muito bom. Obrigada!